Eu sou a Etienne e eu vou apresentar meu trabalho intitulado Relação entre a dificuldade para a higienização da cavidade bucal e o autocuidado em pacientes pós-Covid-19 grave. É sabido que quando a Covid-19 surgiu, ela demonstrou um amplo espectro de gravidade e emergiu como uma ameaça à saúde pública. Os indivíduos do grupo de risco, eles apresentam uma maior probabilidade em desenvolver sintomas graves e críticos da Covid-19. Dentre eles são indivíduos com comorbidades prévias, idosos e fumantes. Esses mesmos indivíduos, eles também apresentam uma maior chance de desenvolver a chamada síndrome pós-Covid-19, que afeta o sistema circulatório, neurológico, respiratório, trazendo danos à saúde mental e ao bem-estar desse indivíduo. Dentre os sintomas mais relatados estão a fraqueza, dor muscular, ansiedade, depressão, dificuldade de mobilidade, incapacidade em realizar as atividades habituais e problemas no autocuidado. Dessa forma, esse trabalho tem por objetivo verificar a relação entre a dificuldade da higienização da cavidade bucal e o autocuidado de pacientes 12 meses após a admissão em UTI, pós-Covid-19 grave, em um hospital universitário do sul do Brasil. Este é um estudo transversal e analítico com uma abordagem quantitativa que coletou, através de uma entrevista telefônica gravada, dados de pacientes que receberam alta no período de março de 2020 a março de 2022. Na entrevista telefônica gravada, foi utilizado um instrumento estruturado contendo questões de autopercepção de saúde bucal e a escala UDAS 2.0 na versão 12 itens. Essa escala foi desenvolvida pela OMS e abrange 6 domínios, que são a cognição, mobilidade, autocuidado, relações interpessoais, atividades diárias e participação na comunidade. Já a variável dependente foi a dificuldade para a higienização da cavidade bucal. Os critérios de inclusão dos sujeitos de pesquisa foi uma internação em UTI superior a 8 dias, ter tido alta hospitalar no mínimo 1 ano antes da entrevista, ser maior de 18 anos de idade. Já os critérios de exclusão foram a incapacidade cognitiva, déficit auditivo não corrigido e uma impossibilidade de fala, e não ter atendido às ligações nas 3 tentativas de contato em dias e horários diferentes. A análise de dados ela se deu através da mineração dos dados, contendo uma etapa de pré-processamento, mineração dos dados em si e pós-processamento. No pré-processamento, o objetivo era eliminar os ruídos e padronizar os dados de entrada. Na mineração de dados, o objetivo era descrever e selecionar os atributos relacionados com a variável dependente, classificar os sujeitos de pesquisa e realizar a redução da dimensionalidade através do algoritmo CFS e do algoritmo Whopper. Já o pós-processamento, ele consistiu na interpretação e na exploração dos dados. Então, dos 267 pacientes elegíveis para a pesquisa, 108 foram incluídos nesse estudo. Esses 108 pacientes foram divididos através do algoritmo Simple Caminhos em grupo de alto risco e grupo de menor risco para desenvolver a dificuldade de higienização da cavidade bucal. No grupo de alto risco contém 29 indivíduos e o de alto risco tem 79 indivíduos. Essa desproporção na quantidade de indivíduos dos grupos se deve justamente às suas condições de saúde, educação e renda, incapacidade e limitações, a demografia e uso de medicações e presença de doenças crônicas. Quadros de obesidade, grau 2, hipertensão, diabetes, o maior consumo de medicamentos diário e o menor nível de educação, eles estão muito relacionados a maior taxa de mortalidade. Então, isso explica o porquê do grupo de alto risco ter menos indivíduos do que no de menor risco, visto que o de alto risco são indivíduos que têm condições de saúde muito mais comprometidas. Há também a prevalência de indivíduos obesos em ambos os grupos, independente do grau. Esse fato pode ser explicado devido à associação que há entre a obesidade e o desenvolvimento dos sintomas mais graves da Covid-19. Ele também está associado a maiores taxas de hospitalização, maiores taxas de mortalidade por Covid-19. Através do algoritmo CFS e do algoritmo Whopper, foi possível verificar quais fatores estavam relacionados à dificuldade de higienização da cavidade bucal. Dentre elas está o autocuidado.
Esse autocuidado, segundo a OMS, ele se refere às habilidades que o indivíduo, a família e a comunidade têm em promover saúde, prevenir doenças, manter quadros de saúde e lidar com doenças e incapacidades, tendo ou não o suporte profissional. O autocuidado ele também pode ser avaliado por meio da realização de atividades da vida diária, como realizar a higiene pessoal e a higiene bucal. E essas atividades diárias, elas podem ser avaliadas por meio da capacidade funcional que o indivíduo apresenta. Ou seja, indivíduos que apresentam quadros de doenças crônicas, como diabetes, obesidade, hipertensão arterial, indivíduos que têm uma idade mais avançada, menor condições socioeconômicas, menores níveis educacionais e não realizam práticas de exercício físicos, eles apresentam uma chance aumentada em desenvolver a Covid-19 grave e necessitar de um internamento em unidade de terapia intensiva. Devido a isso, eles também têm uma maior chance de apresentar limitações e incapacidades que estão relacionadas à síndrome do Covid-19. E essas limitações e incapacidades, elas geram uma dificuldade para realização das atividades da vida diária, incluindo uma dificuldade para a higienização da cavidade bucal. Essa dificuldade essa dificuldade na higienização, ela é muito relacionada ao autocuidado. Sendo assim, é possível ver que há uma relação entre o autocuidado e o seu potencial de determinar a presença da dificuldade de higienização da cavidade bucal ou não. No grupo de alto risco, 8 indivíduos relataram ter essa dificuldade para a higienização da cavidade bucal e 9 indivíduos sentiram uma menor motivação para realizar tal atividade. Já no grupo de menor risco, 5 relataram sentir uma menor motivação. E ainda assim, todos os indivíduos, em média, apresentaram uma autopercepção do estado de saúde bucal e geral muito positivos. Isso pode ser explicado porque a autopercepção de saúde ela é muito baseada na interpretação que o indivíduo faz sobre si, baseada em suas experiências diárias, no contexto social que ele vive e no contexto histórico dele. Dessa forma, o autocuidado pós-Covid-19 ele está sim relacionado à dificuldade para a higienização da cavidade bucal, evidenciando uma necessidade de reabilitação da funcionalidade do indivíduo pós-Covid-19 e promover dessa forma uma resposta positiva no autocuidado. Conclui-se com esse estudo, então, que os sujeitos da pesquisa apresentam uma autoavaliação de saúde bucal positiva e relatam não ter dificuldade para a higienização da cavidade bucal, o que pode ser explicado, como dito anteriormente, pela autopercepção subjetiva que ele faz sobre si. Sendo assim, se faz ainda muito importante para a saúde pública o entendimento e as implicações que a síndrome pós-Covid-19 traz, tanto para o campo da reabilitação dos pacientes, quanto para o autocuidado que eles apresentam. Essas são as principais referências utilizadas e muito obrigada pela atenção.